Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal da Casa Klaus. E hoje nós vamos falar sobre casa com cara de casa. Ultimamente nós temos ouvido bastante as pessoas voltarem a esse assunto e cada vez mais quererem remeter suas casas à casinha de vó, como carinhosamente é chamada. Então hoje nós vamos te mostrar alguns estilos arquitetônicos para deixar a sua casinha com cara de casa. Se você quiser saber mais como transformar o seu ambiente, vem com a gente, curte o vídeo, comenta e compartilha. E não deixe de se inscrever. Um dos estilos que você pode se inspirar é o boho afetivo. Nesse estilo você pode usar peças retrôs, fotos mais antigas, mais cores na sua casa, utilizar também de esculturas, móveis mais coloridos, mais destacantes, mais planta, trazer mais verde para sua casa também. Então esses são elementos desse estilo que traz características de casa. Outro estilo é o boho chique. Vamos dizer que é um dos queridinhos e mais usados ultimamente. São cores cleans, tons de terracota, verde musgo, madeiras claras, né? Então a gente faz desse estilo, desses pontos, uma composição, fica muito bacana, muito elegante e que você pode variar aí na sua casa, mudando, né, algumas peças e aí muda também a característica do ambiente. Então você pode ir nesse estilo, mudar a sua decoração conforme até a época do ano. O rústico, ele também é um estilo que traz essa característica mais de casa, porém é um estilo, como o nome mesmo já diz, mais rústico, mais bruto. Então, você utilizando um piso de madeira, um revestimento tijolinho, móveis de madeira também, aqueles móveis rústicos da madeira bruta, às vezes só cortada, você faz bancada, você elabora cadeiras, mesas, pés de mesas também com a madeira somente tratada. Então essas características elas trazem essa cara de casa, essa parte mais retrô, mais antiga também. O rústico, ele também faz um link com o próximo estilo, trazer aquela característica mais de fazenda, de casas mais afastadas, aquela casa de madeira, varandada, por exemplo. Trazer também móveis estofados de couro, revestido a couro, cadeiras e até mesmo um acessório. O kit perfeito é você usar o ferro, o tijolinho e o amadeirado. É quase que sem erro você utilizar eles para caracterizar um estilo rústico. Para o estilo farmhouse, nós temos o rústico clean, madeira clara com a madeira escura, plantas, tons verdes, xadrez e portas estilo celeiro. Para a nossa região, se encaixa muito bem para as casas de fazenda, né? E aí é onde a gente vai encontrar o nosso aconchego, refúgio da cidade, que são na casa com os avós, onde a gente se encontra. Para mim, principalmente, me lembra muito os meus avós, que é onde eu passava as minhas férias aí escolares com eles. Tinha todas essas características, né, de estilo da porta de celeiro, essas misturas de tons de madeira com o claro e o escuro, muita vegetação também dentro de casa, né, com a decoração de plantas. Então é uma decoração bem afetiva e que traz muita recordação. Temos também o estilo provençal, que é um estilo amado por uns, odiados por outros. E esse estilo ele traz algumas características como o boiserie, como estampas florais, que até um certo ponto eu gosto, inclusive. Quando chega no sofá florado eu já não gosto mais tanto, mas o boiserie que a gente vê muito em fachada, né, Larissa? Sim. Hoje em dia, em casas neoclássicas, então a gente vê muito algumas características desses, como também as arandelas em fachada, para iluminação pontuais. O provençal ele também ele passeia aí por vários pontos, né? Desde os quartos também infantis. A gente utiliza muito do provençal, principalmente em quartos de bebê, que é aquele estilo mais aconchegante, mais fofinho, mais princesinha, príncipe, né? E aí isso a gente também na nossa região, na nossa cidade, a gente vê muito fachada das casas, né? Das residências. E você pode mesclar esse estilo provençal em vários pontos. Mesclar o provençal com o moderno. Por exemplo, existem casas onde o estilo da casa é moderno e quando você chega na cozinha, você tem o estilo provençal das portas mais trabalhadas e isso não tira a característica da casa do moderno. A casa continua com a sua característica, porém ela também tem um toque mais aconchegante do provençal. Para ter uma referência melhor assim do que é o provençal, que a gente usa muito hoje, é do estilo clássico passado. Hoje a gente vê muito presente, por exemplo, em séries, em filmes. Sim. Eu gosto muito de assistir essas séries, esses filmes, porque eu acho um estilo muito bem trabalhado. Antes era uma mão de obra diferente da mão de obra que a gente tem hoje.
É uma mão de obra assim bem mais trabalhosa, porém os detalhes delas são assim encantadores. E é interessante falar que todos esses estilos que a gente vem falando, vem comentando, não necessariamente você precisa utilizar todos esses pontos que a gente está citando, né? Mas caracteriza, se você usar um ponto desse e mesclar, é possível juntar os estilos de acordo com cada ponto selecionado, né? Então, assim, a gente vai juntando características, fazendo com que faça uma combinação perfeita e deixar uma casa bem estilosa. O interessante é que a casa também tem a identidade da família, de acordo com a necessidade da família. Então, quando a gente também vai projetar, é muito importante a gente entender e conversar bem a fundo. Então, por isso que a gente precisa ir até de uma entrevista bem precisa com o cliente, vamos dizer assim, para a gente poder entender realmente a necessidade, a rotina da família, ter um projeto bem desenvolvido e no final bem executado também. Nós temos também o estilo cottage house, que é um estilo onde remete à casa de campo, porém uma casa mais originária, bem mais antiga, que é a casa de palha, casa de madeira, aquela casa que nós temos o fogão a lenha, por exemplo. Trazendo pro Brasil, trazendo pro Acre, nós temos a arquitetura vernacular. É bem similar à arquitetura vernacular porque você utiliza da matéria-prima que você tem na região para a utilidade de casa, para os seus móveis, para a sua utilidade de cozinha, para os seus acessórios, para as suas decorações. Então, esse estilo, ele remete muito a essa parte da arquitetura vernacular, devido a essa utilização da matéria-prima. Este estilo remete bastante aos seringais. Porque, por exemplo, nós temos a casa de campo, as casas de fazenda, são aquelas casas mais avarandadas. Nós temos as casas de seringais, dos ribeirinhos, à beira do rio, enfim, que elas têm que ter uma elevação diferenciada, que elas têm que atender um clima diferente, a época do ano também. Então, essa cottage house, ela atende a essa necessidade. Esse nome, cottage house, ele veio porque ele foi americanizado, como os brasileiros falam, né? E a gente tem o hábito de já fazer isso, americanizar tudo. Mas simplificando, é justamente a casa de seringueiro. E mais das suas características é a cobertura de palha, nós temos também a madeira rústica, temos também o xadrez, em alguns móveis, acessórios, tecidos, que antes as pessoas usavam retalho muito para fazer tecidos, almofadas, enfim. Esse estilo ele trouxe para o cottage house. Na nossa região, a gente encontra muito casas de madeira, né? É muito mais fácil, apesar que atualmente não está tão fácil economicamente. A gente encontra ainda bastante nos ribeirinhos aí as casas de madeira, né? As casas de madeiras. As casas de madeira. As casas de madeira. Sobre piloti, se a gente fosse falar, mas na verdade é a trepada mesmo. Com medo de bicho, de cobra, pra não subir, pra não alagar, pra não dar infiltração, pra preservar a madeira. Tiver mais por conta de alagação, realmente, né? Porque como os ribeirinhos é as margens dos rios, né? No inverno os rios sobem, então é mais por conta disso. A arquitetura vernacular, ela é assim um tanto encantadora, porque a gente tenta muito fugir, inclusive o assunto agora é voltar a casa com cara de casa. E a arquitetura vernacular, ela é a casa com cara de casa, que é duas águas, é simples, é de madeira, são poucos cômodos. A decoração da avó, o que a avó pode fazer, ela faz. Financeiramente, antigamente a gente fala da casa de vó, mas é porque antigamente os nossos avós, eles tinham menos condições de criar os filhos, menos condições financeiras, menos condições urbanas até mesmo. Então, essas características existiam devido à condição financeira dos nossos avós e das pessoas mais antigas. Hoje a gente já vive uma sociedade mais urbanizada, nós já temos o modernismo, aí então transforma o nosso estilo, transforma a nossa personalidade. Eu acho que esse período que a gente está vivendo e trazendo esse tema de casa com cara de casa, realmente, né, é alguma consequência ainda do pós-pandemia do que a gente viveu. Então a gente viu essa necessidade durante a pandemia de ter a nossa casa realmente mais aconchegante, a gente se preocupar mais com o nosso conforto, com o nosso bem-estar da nossa casa, né? Sempre foi aquela muito correria de trabalho e tudo, e tá na rua e busca criança na escola, né? Aquela correria de dia a dia. Hoje a gente tá nessa necessidade, tá percebendo realmente essa necessidade de ter a nossa casa mais aconchegante, mais acolhedora, mais afetiva também, porque é onde a gente vai se reconectar, vai recarregar nossas energias, né? De ali passou um dia muito corrido, muito atribulado,
né? A gente volta para casa, calma, relaxa, tem aquelas nossas memórias afetivas ali que traz e aquece o nosso coração. A gente, nesse tema do casa, um cara de casa, realmente traz o que a gente via antigamente, na casa dos nossos avós, que era muito foto da família, né? Muito quadro da família na casa, dos avós quando eram novos e tudo. E isso traz memórias afetivas que a gente tirou muito para colocar algo mais decorativo, mais elegante e tudo. Tudo mais simplificado, mais limpo. Por exemplo, o que a gente estava falando dos cômodos, que eu citei aqui os cômodos, né? Hoje a gente tem um cômodo para cada coisa. A gente tem um cômodo de escritório, a gente tem um cômodo de cada filho, a gente tem um cômodo de home theater, a gente tem um cômodo de sala de estar, um cômodo de área de lazer. Enfim, um cômodo para cada coisa. Antigamente, as famílias eram muito mais conectadas, se conheciam talvez até mais. Principalmente os filhos não tinham muito como ter a privacidade que hoje eles falam que tanto precisam. Claro que é muito importante toda criança em sua fase ter a sua privacidade, ter o seu espaço, se conhecer, se sentir independente. Mas também é muito importante o acompanhamento dos pais. E às vezes, quando você tem tantos cômodos, é muito mais simples para uma criança ou uma adolescente, que é mais comum, se enfurnar no espaço, ficar ali e não sair mais e retar outras situações de saúde mental, saúde física, não pegar um ar, não conversar, não saber socializar. Para o desenvolvimento do adolescente, da criança, até mesmo do adulto, perder a timidez, isso é muito importante. Então, de certo modo, quando você separa muita coisa, você individualiza, você vai se afastando, vamos dizer assim. Cada um no seu mundo, cada um no seu canto. Ninguém invade o meu espaço. Um dos pontos aí que a gente pode implementar até na arquitetura mesmo, que quando a gente tem a oportunidade de implantar e colocar, eu gosto muito de utilizar a ilha, porque ela integra, né, cozinha, sala ali, e essa parte de integrar faz com que tenha uma socialização familiar bem maior, né? Então, assim, quando a mãe tá cozinhando, ou o pai tá cozinhando, que hoje não tem mais isso, né? Todo mundo faz alguma coisa, um pega um prato, outro lava a louça, outro pega verdura, né? Então, fica aquele momento ali de preparar a janta, todo mundo junto, não fica ninguém separado. É muito interessante não só para receber amigos, mas para a convivência da família também. E esse foi o vídeo contando aí um pouco dos estilos arquitetônicos para ter a sua casinha com cara de casa. Aqui nós recordamos algumas memórias afetivas, tanto minha como da Hannah também. E se você gostou desse vídeo, nos siga, compartilhe e compartilhe muito, porque a gente precisa bater 10 mil? 10 mil também, mas mil primeiro, porque antes dos 10 vem os 1000. É isso, beijo. Tchau. Tchau. Transformar. Tá lá, hein? Tudo bem? Olá, pessoal. É olá, pessoal? É pessoal. Olá, pessoal. Transformar a sua casinha em casa pra você. Corta esse pedaço. Quadro das famílias na parede. Meio que algumas pessoas até acham brega, não sei o quê. Ou então a foto de casamento. Eu já ouvi. Não vou falar isso, porque a pessoa assistir, ela vai saber que é.